Mas como o apego costuma acontecer na nossa vida, muitas vezes o apego acontece até de forma inconsciente e nós nem percebemos. Um exemplo, às vezes nós queremos tranquilidade no nosso lar, mas nós vivemos com aquele ódio gratuito com relação às outras pessoas. Ou seja, nós vivemos apegados ao ódio e ficamos querendo tranquilidade no nosso lar. Então pode ser uma das coisas que nós estamos nos apegando de forma inconsciente e atrapalhando a melhoria das energias à nossa volta. Um outro exemplo é quando nós pedimos esperança, mas nós ficamos presos ou ficamos apegados à inconformação. Ficamos focados apenas na inconformação e aí nós não conseguimos ver as oportunidades de aprender sobre esperança, ou nós conseguimos desenvolver a esperança dentro de nós. Em qualquer situação da nossa vida, para que nós possamos receber o benefício, seja na tranquilidade ou na serenidade, seja na harmonia, nós precisamos nos preparar e também ter o mérito correspondente. E o apego nos bloqueia de buscarmos por novas soluções e podemos nos preparar e receber esse benefício. E vale lembrar que a parte que mais motiva a nossa vida são os desafios que aparecem pelo nosso caminho. Porque se a nossa vida não tivesse desafios, a nossa vida seria totalmente sem graça, não teria graça nenhuma. Então a beleza da vida está na nossa jornada, nos nossos aprendizados, nas nossas conquistas, e não especificamente no destino, porque o destino vai ser o resultado da jornada que nós realizarmos. Então, vou dar um exemplo, né? Porque o título da live de hoje, o título do vídeo é Quebra-cabeças da nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos montando um quebra-cabeças, o mais natural é que comecemos com poucas peças. E à medida que nós vamos conseguindo montar o quebra-cabeças com pequenas peças, aqueles quebra-cabeças mais simples, nós costumamos buscar por outros modelos de quebra-cabeças com mais peças. Então, quais são algumas das dicas para nós montarmos um quebra-cabeças? Bom, primeiro, quando nós vamos montar um quebra-cabeças, nós precisamos organizar um espaço para montar esse quebra-cabeça. Um espaço que caiba aquele quebra-cabeças montado, completo, né? Porque nós não podemos arrumar um lugar provisório que temos que desmontar todos os dias, principalmente naqueles que demoram alguns dias para serem montados. Então nós precisamos liberar um espaço que esteja reservado para montar o quebra-cabeças, que às vezes nós levamos alguns dias para montar. E na nossa mente, nós também precisamos liberar espaço, ou seja, precisamos nos dispor a renunciar a algumas crenças limitantes que estão nos bloqueando, para que novas informações úteis possam ocupar esse espaço. Porque quando nós estamos com a mente cheia de ruídos, cheia de crenças limitantes, dificilmente nós vamos conseguir encontrar um espaço para permitir a entrada de novos conhecimentos. Seria como se a nossa casa estivesse uma bagunça e não encontrássemos um espaço dentro da nossa casa para montar esse quebra-cabeças. Então, um segundo passo seria nós separarmos as peças do quebra-cabeças de acordo com a cor, de acordo com o tipo. Se nós trouxermos esse exemplo para a nossa vida, seria alguma coisa como nós buscarmos por conhecimentos úteis que estejam compatíveis com o desafio que nós queremos resolver. Ou seja, naquele momento que nós estamos separando as peças de acordo com a cor ou de acordo com o tipo, nós também devemos começar a selecionar os conhecimentos que sejam úteis
para aquele problema que nós queremos resolver. E quando nós nos colocamos à disposição e temos um propósito para resolver, esses conhecimentos começam a aparecer para nós de alguma forma. O terceiro passo para nós montarmos o quebra-cabeças é nós separarmos as peças das bordas, das laterais e começarmos a montar o quebra-cabeças pelos cantos ou pelas bordas, ou os dois juntos, né? E geralmente as peças dos cantos e as peças das bordas são as peças mais fáceis de identificar, porque elas têm pelo menos um lado reto. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Na nossa vida, nós temos que encontrar conteúdos interiores que nós já conhecemos sobre aquele desafio que nós precisamos superar, sobre aquele problema que nós queremos resolver, para que nós saibamos o que nós temos que buscar. Então, quando nós pegamos um quebra-cabeças, nós já conhecemos aquelas peças que fazem parte do canto, fazem parte das bordas, e na nossa vida também nós precisamos buscar dentro de nós os conteúdos interiores que nós já conhecemos, que podem ajudar a resolver aquele problema pelo qual nós estamos passando. Então, quando nós fazemos isso, nós entramos em sintonia com aquela frequência para buscar a solução. E quando nós entramos em sintonia, aquelas coisas que nós conhecemos atraem as outras coisas que nós precisamos descobrir. Então, qual seria um quarto passo para nós montarmos um quebra-cabeça? Nós podemos, por exemplo, olhar a caixa do quebra-cabeças para podermos nos orientar do que ela se trata, qual é o cenário daquele quebra-cabeças. E trazendo para a nossa vida, na nossa vida, normalmente nós temos oportunidade de conhecer alguém que já trilhou aquele caminho, e conseguiu superar aquele caminho. E assim ele pode nos mostrar ou pode nos orientar como nós podemos superar o desafio ou superar aquela dificuldade que nós estamos passando. Então, sempre quando nós temos um propósito, essas pessoas aparecem na nossa vida para que possam nos ajudar, para que nós possamos nos orientar com relação às pessoas que já trilharam o caminho e já superaram as dificuldades pelas quais nós ainda precisamos superar. Um quinto passo na montagem do quebra-cabeças é nós escolhermos os formatos das peças que melhor se encaixam no quebra-cabeças. E assim, gradualmente, nós vamos encaixando uma peça na outra e vamos montando o quebra-cabeças. Só que tem determinados momentos em que nós insistimos em tentar colocar uma peça que nós achamos que se encaixa em um determinado lugar. E nós ficamos apegados àquela peça, tentando encaixar aquela peça várias e várias vezes, mas nós não temos sucesso com essa situação. É similar quando nós tentamos utilizar os conhecimentos que nós temos para resolver os problemas novos. E ficamos insistindo em continuar utilizando os mesmos recursos para situações diferentes. Então, por exemplo, aquele apego que nós temos às crenças limitantes. As crenças limitantes são aquelas crenças que nós falamos assim: se não conseguimos resolver da forma como eu sei, eu não consigo resolver de outra forma. Ou seja, não existe uma outra forma de solucionar o problema. Se não for do meu jeito, não existe uma outra forma. Essa é uma crença limitante. E quando nós temos essa crença limitante, é a mesma coisa que nós pegarmos essa peça do quebra-cabeças, que nós já conhecemos, e continuarmos insistindo em colocar numa posição em que ele não se encaixa. E a crença limitante só pode ser superada através de conhecimentos úteis que façam sentido na nossa vida. E a partir do momento que nós nos permitimos renunciar às nossas crenças limitantes, nos abrir para os novos conhecimentos,
novos recursos começam a ficar disponíveis para nós. Novas peças vão se encaixando, esses novos recursos vão aparecendo na nossa vida. Vamos assim conseguindo superar gradualmente os nossos sofrimentos emocionais. E quando nós conseguimos superar os nossos sofrimentos emocionais, equivale a dizer que nós conseguimos montar aquele quebra-cabeças, conseguimos solucionar todas as peças daquele quebra-cabeças. Então, depois que nós conseguimos montar um quebra-cabeça na nossa vida, quando conseguimos superar uma dificuldade na nossa vida, sempre aparecem outros quebra-cabeças para resolver. Assim como aquele quebra-cabeças que nós montamos, nós aprendemos, nós compreendemos como funciona a mecânica, como funcionam os passos para nós conseguirmos montar o quebra-cabeças. E quando nós aprendemos a mecânica, compreendemos o mecanismo, compreendemos o processo de como nós resolvemos um problema de quebra-cabeças, é uma questão de tempo para nós conseguirmos completar esse outro ciclo da nossa vida, conseguimos completar um outro quebra-cabeças. Que eu comentei que a beleza da vida está na jornada e não especificamente no destino. Então, enquanto nós estamos montando o quebra-cabeças, estamos passando por momentos de superação a cada peça que nós conseguimos encaixar no quebra-cabeças ou conseguimos encaixar na nossa vida. E é justamente diante desses desafios que o quebra-cabeças fica mais emocionante. Ou seja, o quebra-cabeças ou a nossa vida fica mais emocionante durante a montagem desse quebra-cabeças. E para que possamos ter o benefício do quebra-cabeças montado, nós precisamos passar pela fase de preparação e também do merecimento para receber esse benefício. O mesmo acontece no quebra-cabeças da nossa vida, onde as peças são disponibilizadas no nosso mundo interior à medida em que nós nos capacitamos, à medida em que nós estudamos e buscamos por mais conhecimentos úteis. Assim, gradualmente essas peças vão fazendo parte da nossa vida e cabe a nós encaixarmos uma coisa à outra. Ou seja, termos apenas as informações isoladas não bastam. Por isso que é importante nós utilizarmos da nossa razão, da nossa consciência, da lógica, e assim encaixarmos aquelas informações que nós temos isoladas, de forma que eles possam fazer sentido para ajudar a resolver uma situação, para ajudar a resolver uma dificuldade.